Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? É uma alegria estar com os irmãos. Nós estamos nessa casa há 1 ano e 5 meses, eu, Yaris e a Sara. E não tivemos oportunidade de envolver com os irmãos, com as atividades, porque somos missionários itinerantes. Então, estou muito feliz com a oportunidade, que o pastor Paulo está me concedendo de partilhar com os irmãos o Evangelho de Cristo. E eu creio que ele me deu a oportunidade no segundo culto, porque eu acho que ele vai deixar que a gente vá até umas 10, 10 e meia. Vocês vão comigo? Amém, glória a Deus. Nós temos andado aí pelo Brasil, ministrando a palavra de Deus, mas o que tem aberto essa porta é uma estratégia de Deus, na verdade. Eu vivo uma história, alguns me pediram para partilhar, antes de entrarmos na palavra, partilhar com os irmãos o testemunho no Vale de Baca, mas eu não vou dar o testemunho. Nós temos um vídeo, um documento, que nós temos, que tem somado no testemunho. É uma história de vida, de fé, que Deus tem me dado forças para viver um dia de cada vez. Então, antes de entrarmos na palavra, eu quero partilhar com os irmãos essa estratégia de Deus. Por que eu falo em estratégia? Hoje eu vejo já o câncer não mais para a minha vida. Apesar de que ele está aqui, eu vejo agora como uma estratégia de Deus. Deus não curou. Provavelmente Deus não vai curar. E Ele tem me ensinado a amá-lo incondicionalmente. E entender que a cura, a minha cura é eterna. E eu serei eternamente curada. Por que eu falo que é uma estratégia? Porque o evangelho que nós amamos, que nós pregamos, é Cristo crucificado. Nós não pregamos outro evangelho. E nós pregamos uma doutrina resgatada, que estava perdida na história da igreja, resgatadas pelos reformadores no século XVI, que continua esquecida nos púlpitos de muitas igrejas, que é a salvação pela graça. Nós temos visto uma multidão que não tem sido ensinada que a salvação é de graça, pela graça, mediante a fé. Mas nós temos visto um povo sendo produzido por um evangelho falso, que tem produzido uma fé falsa e, consequentemente, discípulos falsos. Uma multidão, muitas vezes, na ignorância, que com essa estratégia de entrar para dar um testemunho, que muitos desconhecem, não chama, convida, ela tem um testemunho forte, e nós entramos. Só que nós vamos pregar o evangelho da cruz, num púlpito de muitas igrejas que não tem mais mensagem da cruz. Por isso que eu falo com toda segurança, que se Deus não me curar, eu ainda o louvarei, por todos os dias da minha vida, porque Ele tem nos dado a oportunidade de colocar esse evangelho da graça em muitas igrejas. Igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais e reformadas, que estão perdidas também no seu legalismo, na sua justificação por obras e não pela fé. O Senhor tem resgatado em nós o entendimento e a consciência. É a unidade de propósito de estarmos reunidos como igreja. Pode soltar, amor, o vídeo. É um vídeo de 6 minutos, para vocês entenderem um pouquinho essa história, que tem sido um confronto também. Pode abaixar bem. O Vale de Baca existiu. Ele é mencionado no Salmo 84. Isso é um arquivo pessoal, fotos de criança.
Meu batismo aos 12 anos de idade, meu chamado também de missões aos 12 anos. Esse foi o primeiro tumor cerebral, em 2004. Ele foi extirpado em 2004. E ao extirpar esse tumor, pode abaixar, por favor, o som. Eu tive uma hemiplegia de grau 0, eu perdi todo o movimento e força do lado esquerdo. Eu vim para casa paralítica, eu vim para casa na cadeira de rodas. A princípio pelo meu médico, um médico renomado, Hospital Biocor, Dr. Jair Leopoldo Raso. Eu não andaria mais. Foi uma perda neurológica. Talvez alguns movimentos, com muita fisioterapia, alguns movimentos eu teria de volta. Mas andar perfeitamente, não. E os dias se passaram, dias de muita persistência, muita dor, à base de eletrodos, de choques. Vivendo ali. Foi um susto para nós, irmãos. Mas eu tinha esperança que eu andaria. Aos 12 dias da cadeira de rodas, dependente totalmente de todos para fazer tudo, porque eu sou canhota com força. Eu não tenho habilidade para usar o lado direito. Então eu precisava de toda a ajuda, de toda a ajuda possível para tudo, tudo. Ir ao banheiro, vestir roupa, alimentar, tudo. E aos 12 dias eu comecei a ter meus movimentos de volta. Isso já era notório para todos nós. Uma fisioterapia diariamente. Esse tumor, na biópsia, ele nos trouxe a informação que fazia parte da família dos cânceres mais agressivos do cérebro, que são os astrocitomas, que chega ao grau 4, é o glioblastoma. E o que estava no meu cérebro já era de malignidade, evoluindo. Só que 2 meses depois da primeira cirurgia, 2 meses depois eu tenho uma recidiva do segundo tumor. Os astrocitomas são assim. Um tumor incurável, segundo a medicina. Depois de extirpado, eu fiquei 1 ano e 11 meses com as cavitações cirúrgicas limpas, com remissão da doença. Só que em 2007, volta o terceiro câncer. Então, quando veio o terceiro, meu médico não pôde mais abrir minha cabeça. E eu fui mandada para São Paulo para fazer um tratamento que hoje nós temos até no nosso hospital, Márcio Cunha. Louvado seja Deus. Mas naquela época, São Paulo. Onde eu fiquei 2 meses longe da minha família, das minhas filhas, do meu esposo. Tratamento duro. Com muitos efeitos colaterais para mim. Náusea, fraqueza. Mas uma coisa não se apagava do dentro do meu coração, a alegria da salvação. Eu tinha alegria, eu sabia que a minha esperança estava firmada em Cristo. E a palavra de Deus fala que a esperança é a âncora da alma. Quando nós temos esperança, a nossa alma descansa. Em São Paulo eu comecei a aprender a viver milagres diários. Viver um dia de cada vez é um milagre diário. Fazia parte do pacote a perda do cabelo. Longos períodos com náusea, dores de cabeça, desde que abriu a primeira vez. Desde que abriu a primeira vez. São 13 anos. Nós perdemos a minha mãe para o câncer, mas não perdemos ela para a eternidade. Hoje ela descansa com o Senhor desde 2010. Em 2011, o livro No Vale de Baca foi lançado, onde nós começamos a compreender um pouco do projeto de Deus. O que seria isso? Um Deus que revelou que havia um projeto na enfermidade. E o projeto seria pregar o Evangelho aonde Ele enviasse. Estava muito cedo, muito imaturo ainda dentro do nosso coração, do nosso entendimento. Então, em 2011, quando o livro foi lançado, não sabíamos nem o que seria depois disso. Nós começamos, então, a levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares, principalmente adolescentes, escolas. E o ministério hoje no Vale de Baca, ele está totalmente envolvido com missões. Por 3 anos, nós doamos tudo.
Nós não recebemos nada do ministério. A venda de livros, oferta, vai tudo para a missão. Por 3 anos nós sustentamos quase 500 crianças em Pucallpa. Em 2015 para cá nós temos feito essa obra no Brasil. E as experiências têm sido muitas. De entrar nas igrejas com esse espírito do evangelho verdadeiro, que liberta, que transforma, que salva. Esse é meu papai que está conosco. Meus irmãos, todos nós nascemos aqui em Patinga. Luiz, Carlos e Célia. Essa é a nossa família. As crianças estavam assim, quando tudo começou. Sara tinha 3 anos e Luana 11. Eu não pensava, eu queria, desejava, mas não sabia se eu veria minhas filhas crescerem. Eu pude ver Luana casar, estou vendo Sara crescendo, vivendo a adolescência dela, todos os momentos. Vi Luana formar. Essa foto não precisa nem dizer, né? Vi a herança da minha herança. Só Deus pode fazer isso, igreja. São 13 anos sobrevivendo a um vale de lágrimas. E pegar uma criança no colo é uma promessa do Senhor, é um bálsamo. Um bálsamo na ferida, um bálsamo na dor, que renova as nossas forças. Eu louvo muito a Deus. Então, com meu coração muito grato a Deus, que eu partilho com vocês essa experiência. Que possamos entender e usar e ter uma fé verdadeira. Temos a consciência de o que é fé. O que eu mais tenho visto, pessoas exercitando não a fé, mas crença. Porque todas as vezes que nós achamos que Deus vai fazer aquilo que nós queremos, todas as vezes que nós fazemos para convencer a Deus de nos dar aquilo que queremos, isso não é fé, isso é crença. Muita gente acha que com fé nós vamos mover o braço de Deus. Nós vamos trazer Deus e colocá-lo ao nosso favor. Basta mais um pouquinho de sacrifício, de jejum, mais atividade, mais agenda eclesiástica, que nós vamos converter a Deus a fazer aquilo que queremos. Estamos nos justificando diante de Deus com os nossos méritos e com nossos créditos. A fé não é para mover Deus. A fé é para nos mover. A fé verdadeira, ela nos transforma. Ela move, é a nossa consciência. Ela transforma o nosso ser. A mesma fé que nos salva. Mediante a fé que somos salvos. Essa fé vai produzir fruto. Essa fé transforma. A fé que salva, a fé transforma. E quando nós olhamos para o Brasil, nós temos visto a igreja brasileira fazendo um evangelho ruim, praticando um evangelho ruim. O Brasil é o país do mundo que mais cresce o número de evangélicos. E para nossa vergonha, é o país que mais cresce o número de homicídios. É o país que mais se mata. Se esse crescimento fosse de conversões, de fé mesmo, produzida por um verdadeiro evangelho, de vidas que partilham Cristo uma com a outra, que a base do reino de Deus são relacionamentos. É o que o pastor Jean falou de uma forma muito linda. A base do reino de Deus é relacionamento. Se tudo isso fosse conversão no Brasil, igreja, nosso país não estava como está. É um país que não cede os seus direitos. É um país que pratica uma justiça ruim. Uma justiça que não é de Deus. Uma justiça que defende o seu. Que não abre mão dos seus direitos. E por querer tanto os seus direitos, se matam. Roubam. Mentem. Um evangelho ruim. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos, trouxe refrigério no meu coração, trouxe paz para a minha mente. Diante da lei
diante dos mandamentos, diante da palavra do Senhor, essa palavra trouxe paz no meu coração. Marcos 6. Marcos 6, a partir do verso 34. Enquanto vocês vão abrindo, só para vocês entenderem um pouco a questão da cura, que nós confundimos muito bênção com dádiva. Como eu estou dizendo, a crença, a fé que nós temos usado é para convencer Deus a nos dar as coisas. Só para vocês entenderem uma coisa. Jesus curou 10 leprosos. Amém? Quantos foram abençoados, igreja? Quantos foram abençoados? 1. A bênção não foi a cura. A bênção foi aquele que voltou. Porque aqueles outros 9 agora estavam curados. Mas de uma forma terrível, condenados. Porque estiveram diante da verdade e não a conheceram. Antes tivessem continuado leprosos. Agora estavam curados, irremediavelmente, indo para o inferno. Aquele que voltou foi abençoado. A bênção é Cristo, irmãos. A bênção é Cristo. Nosso relacionamento com Deus não é por necessidade. O nosso relacionamento com Deus sempre foi por aquilo que Ele já nos deu. Nós já somos abençoados. Nós não precisamos ir atrás de bênçãos. Nós somos abençoados agora para abençoar. Não há outro propósito. Efésios nos diz que nós temos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Precisamos de bênçãos? Não. Precisamos de abençoar. Nós já somos abençoados. Estamos assentados em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com a maior bênção que Ele já nos deu. O melhor de Deus não virá para a sua vida, já veio. Já veio. 34, Marcos 6, 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? 5 meses, mais ou menos, quase 6 meses de trabalho. Esse valor. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, e repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães. E deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. O professor Rafael, ele acha que foi 7.500 pessoas. Eu acho que foi mais de 10.000. Mais de 10.000 pessoas ali. Sabe o que me assusta? Mas ao mesmo tempo me trouxe descanso
nessa palavra? A multidão era enorme. 10.000 pessoas, talvez, para lá. E de repente foi anoitecendo, foi chegando o final do dia, aquele povo estava com fome. E os discípulos, muito bem intencionados, chegaram perto de Jesus e disse: despede a multidão, para que eles possam ir embora, ir aos campos e comprar comida para eles. Porque agora já não podemos fazer mais nada por eles. Só que Jesus dá uma resposta, no mínimo, muito perturbadora. Jesus vira para eles e dá uma ordem: dai-lhes vós mesmo de comer a eles. Isso faz um barulho na nossa cabeça. Aqueles discípulos aparentemente preocupados, Jesus conhecia bem o coração deles. A palavra diz que Jesus conhecia o homem e não confiava nele. E muitas vezes é assim que é o nosso coração. Agimos politicamente corretos no lugar de santidade. Ao invés de termos uma motivação pura, genuína, movidos por santidade, nós buscamos o que é politicamente correto. Então, para eles, dispensar a multidão, despedir aquele povo, era a saída. Porque eles estavam diante de um problemão. Eles estavam diante de uma dificuldade enorme. Só que com essa pergunta, e Jesus não quis ser irônico, ele não quis ser sádico com essa ordem, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas isso perturba a gente. Porque não é diferente diante de sede santos, porque eu sou santo. Sede vós perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está no céu. Uma ordem dessa nos causa, no mínimo, tem que nos causar uma crise diante do sermão do monte. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Se obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se te pedir uma túnica, dê a capa. Se for trazer tua oferta ao altar, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali, mas não traga. Deus não vai receber. Jesus estava falando isso num contexto onde o culto era lá o sacrifício. Onde os judeus faziam um sacrifício diante de Deus, levavam a oferta que era o animal, era o cordeiro, era o que tinha para fazer o sacrifício, para aquele animal tomar o lugar dele. Ele colocava a mão na cabeça do animal. E aquilo era propiciatório, colocava o pecado dele ali. Aquilo era favorável para ele. É assim que era o culto, isso era um culto. Jesus estava dizendo num contexto de culto. O que é culto para nós hoje? Não é estar aqui. Aqui é um templo, estamos reunidos como igreja. Mas o nosso culto é quando nós entramos no quarto para orar. É quando nós vamos ler e meditar a palavra. Então, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu estou cultuando a Deus. Só que se tiver alguma coisa contra mim ou contra alguém, se alguém está aborrecido, se eu aborreci algum irmão, está faltando perdão, deixa a tua oferta porque eu não quero. É isso que Jesus está falando. Deus está cansado de sofrer os nossos cultos. Ele está sofrendo os nossos cultos. Se olhar para uma mulher com um olhar impuro, adulterou contra ela. Se tua mão que te faz pecar, arranca tua mão. Se é teu olho, arranca teu olho. Quando nós olhamos para o sermão do monte, no mínimo, isso tem que dar uma crise em nós. Porque é uma multidão. E é uma ordem de obedecer.
É para nós pensarmos, igreja, que tipo de ser humano nós temos nos tornado, uma vez que tivemos a oportunidade de conhecer Cristo, de conhecer a palavra dele. Que tipo de ser humano eu sou? Quando eu entendo que Deus me salvou, Deus converteu o meu coração, não foi para me levar para o céu, mas foi para me transformar e ter a imagem de Cristo na minha vida. Que tipo de ser humano eu tenho me tornado? Romanos 8, 28, 29. Todas as coisas contribuem. Tudo coopera para que o bem seja alcançado em nós. Que bem é esse? É Cristo. Não são as bênçãos. O nosso bem é Cristo. O nosso destino é o céu. O céu é o plus, igreja. O nosso destino é Cristo. A nossa peregrinação, no mínimo, deveria ser feita olhando para o espelho. Deveríamos andar nessa terra olhando para o espelho. Porque somos transformados de glória em glória. Como se no espelho refletisse a imagem de Cristo. Mas nós temos feito da nossa caminhada aqui, ocupando de preocupações, de ansiedade, de necessidades. Fazendo como esses discípulos diante da multidão, fugindo dos problemas. Achando que a fé é para nos livrar do sofrimento. Pensando que a fé é para nos dar uma vida mais confortável. Jesus estava confrontando eles. O dar-lhes voz de comer é a mesma coisa de dizer: confronto, enfrenta. A fé é para nós lidarmos com o sofrimento e não fugirmos dele. A fé é cruz. Não podemos escapar. Para quem iremos nós? É só Cristo que tem palavras de vida eterna. O padrão é Cristo. Um padrão de excelência. Mas ao invés de clamarmos a Deus, quando nós clamamos a Deus, nós clamamos misericórdia, Senhor. Misericórdia por quê, meu filho? Porque meu casamento está acabando. Porque eu estou desempregado. Porque eu estou com uma doença grave. E a Bíblia nos ensina, quando nós clamamos por misericórdia, é clamar misericórdia, Senhor, porque eu sou um homem miserável, pobre, pecador. E estou longe de ter a imagem de Cristo na minha vida. É por isso que devemos clamar. É isso que Deus quer ouvir de nós. Porque dos teus problemas, Deus sabe. Ele conhece todos. E Ele supre todas as suas necessidades. Não vai te dar sempre o que você quer. Talvez você não vai receber mesmo o que você quer. Mas Ele sabe o que você precisa. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque o bem que eu quero é que só transforme meu marido. O Senhor vai virar para você e falar assim: vou transformar em você. Porque o espelho está diante de você. Quando eu me vejo, eu não vou ver o meu marido, eu vou ver a mim. O problema sou eu. Vou transformar você, esposa. Sua submissão. Tem misericórdia, Senhor. Transforma a minha esposa. Misericórdia, meu filho. Misericórdia de você. O problema é você. É o seu orgulho, sua ignorância, sua insensatez, sua falta de amor, de trato, de afeto. Os filhos clamam: Senhor, tem misericórdia dos meus pais. Misericórdia de vocês, filhos, que não respeitam, que não honram. No mínimo, nós temos que ter uma crise.
Porque nós estamos buscando, através dessa crença que chamamos de fé, que não é fé, escapar. Uma fé escapista, humanista. E para a gente compreender isso, Mateus 16, a partir do verso 13. Primeira vez que Jesus encontrou com Simão, ele disse: Simão, tu serás chamado Cefas. Eu acho que por ser a primeira vez que Pedro estava diante de Jesus, Pedro não questionou nada, não perguntou nada. Por que Cefas? Porque ele é questionador. Pelo temperamento dele, ele não pensa duas vezes para falar. Não pensava duas vezes para falar. Mas essa passou. 3 anos depois, Jesus está tendo uma conversa com eles. Quem os homens dizem que eu sou? Aí eles responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro abre a boca e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: o que te respondeu, que essa resposta não veio da carne nem do sangue. Veio do meu Deus, do meu Pai. Essa resposta veio de Deus. E eu te digo, Simão, filho de Jonas, tu és Cefas. 3 anos depois, Cefas está no aramaico e quer dizer pedrinha, fragmento, areia, fragmento de rocha. Tu és Cefas, ou então Petros, no grego. Te digo que tu és Cefas, e sobre esta pedra, rocha, sobre ele, Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo, fazendo uso ali daquele homem tão volúvel, tão intenso, tão cheio de si, da força que havia nele. Jesus estava dizendo para ele e para nós que a minha igreja não será edificada sobre a fé humana, não será edificada sobre o caráter humano. A minha igreja não será edificada sobre elementos humanos, elementos extrabíblicos, mas a minha igreja é edificada sobre mim, a rocha. E no final do Sermão da Montanha, Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e não as obedecem, eu os vou comparar àquele homem tolo que construiu a sua casa na areia, nele mesmo. E a casa não subsiste. Vem a tempestade, vem os ventos, vem a chuva e ela cai. Mas aquele que construiu a casa, o prudente, sobre a rocha, sobre mim, vem os problemas, vem as tribulações, vem os desertos, a casa permanece, porque está sobre a rocha. Minha casa, minha igreja não será edificada sobre homens. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. E o diálogo continua. Jesus então começa a falar com os discípulos que ele voltaria para Jerusalém, que ele seria humilhado nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, que ele seria morto, mas ele ressuscitaria. Pedro então afasta Jesus dos outros, chama Jesus e fala assim: tenha compaixão de ti, isso não pode acontecer. E o que Jesus responde? Afasta de mim, Satanás. Tu és uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Jesus estava identificando ali em Pedro um espírito do anticristo. Do anticristo. Cristo é aquele que sofre no lugar do outro.
Cristo é aquele que se dá no lugar do outro. Cristo é aquele que cede os seus direitos pelo outro. Cristo é oferta. Cristo é aquele que está disposto a perder pelo outro. O anticristo não tem nada a ver com a maldade. O espírito do anticristo, ele vai fazer com que você não faça isso. Que você não tenha o espírito de Cristo na sua vida. Que você não venha sofrer nunca pelo outro. Que você venha se salvar. Que você não venha se perder. Esse é o espírito do anticristo. É por isso que o evangelho que massageia ego, o evangelho de autoajuda, o coaching espiritual, tem tanto sucesso nas igrejas. Porque a nossa natureza não está disposta a ceder direitos. A nossa natureza não ama o outro. A nossa natureza não se coloca no lugar do outro. Estes somos nós. Por isso que este evangelho do anticristo, que é um evangelho humanista, que ensina o homem a se salvar, que ensina o homem a buscar para ele mesmo. O evangelho triunfalista, o evangelho da vitória, das conquistas, do sucesso, do dinheiro, da fama e do poder. Este é o evangelho do anticristo. O evangelho do anticristo é um evangelho de iniquidade. Jesus fala que no final do tempo aumentaria tanto a iniquidade que o amor de quase todos iriam esfriar. Não confundam o homem iníquo com o homem ímpio. Iniquidade é o contrário de equidade, que é justiça de Deus. A iniquidade é quando eu me torno não mal, não ruim, mas quando eu me torno uma pessoa boa demais para mim mesmo. E eu vou querendo mais. E eu vou buscando por mais. Nunca estou satisfeito. Estou me tornando bom demais. Eu quero mais. Eu quero que meus filhos também pensem como eu penso. Pastor Paulo, na devocional de hoje, escreveu uma coisa muito séria. Estamos preocupados tanto com o intelecto dos nossos filhos, com a profissão que eles vão seguir, com o dinheiro que eles vão ganhar, em detrimento daquilo que é eterno. Estamos esquecendo valores eternos, porque estamos cheios de iniquidade. Cheio de iniquidade. Esse é o espírito do anticristo. Jesus continua falando. Quem quiser vir na mesma sequência, olha para vocês verem. Deixa Deus ministrar no teu coração, igreja. Quem quiser vir então após mim, vai ter que morrer. Vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz. Quem quiser andar comigo, me acompanhar, toma a cruz. A cruz não é o seu marido. A cruz não é a sua esposa. A cruz não são os seus filhos. A cruz não é nada disso. A cruz, o propósito de Cristo na terra foi a cruz. E o nosso propósito é a cruz de Cristo. Jesus, apenas Jesus não é o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Cristo é a oferta. Toma a sua cruz. Essa consciência precisamos ter da cruz. Isso é urgente. Toma a tua cruz. E seja Cristo no contexto da sua vida. Para que as pessoas sejam Cristo nas nossas vidas. Eu preciso entender o que é Cristo.
e recusar o espírito do anticristo dentro do meu coração. Quando eu só penso em mim, quando eu só preocupo comigo, quando eu vejo, só penso em Jesus, só busco Jesus para as coisas dessa vida. Quando a minha esperança está em Jesus para as coisas dessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Eu não entendi quem é Jesus, o Cristo. Nós fomos salvos para sermos transformados à imagem de Cristo. Que eu seja Cristo na vida do meu esposo. Que eu seja Cristo na vida da minha esposa. Que eu seja Cristo na vida dos meus filhos. Aonde eu estudo, aonde eu trabalho. Essa é uma evidência de santidade. Sem santificação, ninguém verá Deus. O problema é que as pessoas não veem Deus nas nossas vidas, porque não há santidade. Ninguém verá Deus em nós. Em nós. Porque Deus só manifesta a glória dele através de nós. Eu só posso amar a Deus no outro. Eu só sirvo a Deus no outro. Eu só glorifico a Deus no outro. Vocês estão entendendo, igreja? Isso é ser Cristo. Isso é ser oferta. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, terá a vida eterna. Nós temos que parar de ficar pregando salvação para crente. Crente não precisa ser salvo, ele já é salvo. Ele já está salvo. Nós temos que pregar agora como perder. Ensinar a perdição agora. Ensinar a gente a perder nosso tempo pelo outro. Perder dinheiro em favor do outro. Gastar nossa vida pelo outro. É isso que Jesus está falando. É quem quiser vir após mim. Você está me acompanhando? Você quer vir? É a cruz. É a cruz. Só que diante disso, dessa demanda, dessa multidão, e diante dessa ordem, dai-lhes voz de comer, como eu não consigo, eu começo então, eu estou desnudo diante da palavra, não tem como escapar, o discurso é duro, a multidão já foi embora, porque seguir a Cristo é participar do sangue e da carne. É ser participante da cruz. Não há outro evangelho. Então Cristo endureceu o discurso. Para que nós entendêssemos o que é seguir a Cristo. Só que diante disso, eu não consigo. Eu olho para tudo isso e falo, meu Deus. Ao invés de buscar a Cristo, eu começo então, diante da minha nudez espiritual, me vestir de falsa espiritualidade, de falsa religiosidade. Eu começo então a encher a minha agenda. Eu começo então a praticar um monte de coisa para agradar a Deus. Eu começo então a me vestir. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir intenções e pensamentos. Estamos desnudos diante da palavra. E nenhum de nós irá escapar da palavra. Tudo vai passar, mas a palavra permanecerá para sempre. Para sempre. Então começamos então a viver uma vida muito medíocre com a nossa agenda cristã, com a nossa agenda de igreja, de evangélicos. Ter uma Bíblia
não te faz um cristão. Frequentar cultos não te faz um cristão. Ter bom comportamento não te faz cristão. Seguir a Cristo te faz cristão. Obedecer a Cristo te faz cristão. John Wesley fala que você pode ler todos os livros cristãos, ler a Bíblia várias vezes, ir em todos os cultos da sua vida, mas mesmo assim, tem que nascer de novo. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, frequentado a igreja toda a sua vida, ter ministérios, participar de funções, casar na igreja, envelhecer na igreja, morrer na igreja, ter um culto fúnebre lindo na igreja e acordar no inferno, porque foi a vida inteira da igreja, nunca foi de Cristo. Nunca foi de Cristo. E começamos então a pegar a verdade de Deus e fazemos da verdade de Deus uma verdade subjetiva. Agora o pecado não é mais pecado para mim. Não nos preocupamos mais com o pecado. Pecado é quando eu nego Cristo ao outro. Para a gente entender o que é pecado, antes de dar nome aos bois, imaginamos como se fôssemos lâmpadas. Lâmpadas. Estamos lá no supermercado do diabo, lâmpadas apagadas. E fomos comprados desse supermercado. E fomos colocados no bocal, onde há uma fonte de energia. Somos conectados em Cristo. E a luz acontece. Só que nós esquecemos que existe uma coisa chamada interruptor. Ou interrompedor. E eu vou chamar isso de pecado. Então, nessa engenharia de luz, de bocal, de lâmpada, se tiver um fio de cabelo entre os fios, desconecta. A lâmpada não acende. Então, muitas vezes, estamos em Cristo. Estamos na videira. Mas não damos fruto. Estamos apagados. Por causa do pecado. Pode ser um fio de cabelo. Ou pode ser uma coisa enorme. Estamos esquecendo de pregar também contra o pecado. Nos nossos púlpitos. No capítulo 8 de Jeremias, Deus disse assim: dizem paz, paz, quando não há paz. Estão curando a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Igreja, é terrível você ter um câncer e entrar no consultório de um médico e ele, diante do seu diagnóstico, ao invés de tratar a doença, te passar um antigripal. É assim que nós temos lidado com o pecado. Estamos curando a ferida do povo, dizendo paz, celebrando quando não há festa. Pecado pode ser qualquer coisa que nos desconecta de Cristo. Adultério é pecado. Pornografia é pecado. Fornicação é pecado. Mentira é pecado. Saber o bem que eu tenho que fazer e não faço também é pecado. Contenda é pecado. Fofoca é pecado. Ausência de perdão é pecado. E assim vai uma lista que não precisa listar. Como eu disse, qualquer coisa que apagou a sua lâmpada é o pecado que te separa de Deus.
dai-lhes vós de comer. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava trazendo para nós uma responsabilidade diante da sua ordem, diante da sua palavra. Porque Deus não está brincando em dizer que sede santos como eu sou santo. A próxima pergunta: quantos pães tens? Ide ver. Eu já imagino aí os discípulos já perplexos diante disso. Ide e vê. Aqui o Senhor já vai nos indicar uma coisa. Ele quer ver em nós o quê? A disponibilidade. O problema existe. A demanda é grande. Eu estou disposto. Eu quero. Os discípulos quiseram. Eles não viram, não trataram dessa ordem, dessa lei, dessa reivindicação com leviandade. Eles não foram levianos. Eles levaram a sério. E eles foram procurar então. E eles procuraram, imagina, 10.000 pessoas para lá. Eles estavam dispostos a obedecer. Eles estavam dispostos. Eu quero. Senhor, eu quero. Eu quero te obedecer. Mas o meu querer não me dá forças. O meu querer não me dá poder. Porque é o Senhor que opera em mim tanto querer como efetuar. Mas o que o Senhor Jesus quer ver em nós, igreja, é a nossa disponibilidade. Nós queremos. Porque o nascido de novo, ele quer. Ainda que ele peque, porque nós somos pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Se dissermos que não há pecado em nós, nós mentimos. E não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não só nos perdoar, mas nos purificar também. Ele nos limpa. Nós queremos. Paulo, em Romanos 7. Paulo me traz um alento quando... E o apóstolo Paulo foi aquele que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E lá em Romanos 7 ele vai dizer assim, ele está diante do pecado que se faz excessivamente maligno, porque agora ele tem consciência da lei. Ele sabe agora o que Deus quer. Então a lei ela é ruim? Não, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, porque agora ela rasga a nossa consciência. Nós estamos diante de algo que nós precisamos nos posicionar. E o que Paulo vai dizer? Romanos 7, 18, 15. Porque o que faço eu não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, ai de mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Eu quero. Senhor, eu quero muito te obedecer. Eu quero muito fazer a tua vontade. Mas eu não consigo. Olha o que Paulo está falando, igreja. Sem máscaras. Sem máscaras. Sem hipocrisia. Eu não consigo realizar o bem. Despede a multidão. Manda embora. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que queremos esconder? Diante dos olhos como chama de fogo. Por que queremos continuar praticando uma fé assim? Que não me transforma. Que não me direciona para o outro.
Uma fé que não mostra Cristo na minha vida. Por que eu não chego diante do Senhor? Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Eu só tenho 2 peixes e 5 pães. E a multidão é grande. Que Jesus Cristo quis provocar ali, Ele conseguiu. Disponibilidade para querer. Porque há em nós o querer. Amém, igreja? Nós queremos, igreja. Queremos ser santos. Temos consciência do evangelho ruim que temos praticado. Porque está em evidência os frutos. Não há arrependimento. Ter vergonha do que eu fiz, isso não é arrependimento. Isso é orgulho. Porque quando há arrependimento, a primeira coisa que se pede é vergonha diante do Senhor. Que estamos nus. Compre de mim vestes santas, de justiça, para que vestam, tampem a sua nudez. E por último, Jesus conseguiu. Ele rasgou, ele feriu a consciência deles. Jesus conseguiu fazer com que eles chegassem no seu objetivo final. Da impossibilidade. É impossível. É impossível. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o que acontece depois, igreja? Dá-me aqui o que você tem. Dá-me o seu nada. Coloca na minha mão. Porque na minha mão eu multiplico. Eu vou ensinar agora que você mesmo não consegue. O que Deus quer provocar em nós, nos dá a consciência que nós somos insuficientes. Há insuficiência em nós para obedecer, amém? Não somos capazes de obedecer. Só que muitas vezes o nosso orgulho e a autonomia joga um véu sobre a nossa consciência. E vamos nos esforçando, usando músculos espirituais, tentando fazer algo que nós não conseguimos. Só quando nós chegamos no ponto que o apóstolo Paulo chegou, de tirar a máscara e dizer: não há bem nenhum em mim, miserável homem que eu sou, mas eu quero. Então, aqui acontece quebrantamento. É só com quebrantamento. É quebrar. Quebrar ao meio, é se prostrar. Falar: Senhor, eu quero viver um evangelho sério. Eu quero viver um evangelho puro. Eu quero viver um evangelho que os outros olhem para mim e vejam Cristo na minha vida. Então é só entregar os seus 5 pães, os seus 2 peixes, que Ele multiplica. Agora, se você quiser salvar a si mesmo, coloca na mão do diabo. Porque você não vai perder aquilo e nem vai usufruir. Mas se você quer perder, põe na mão de Jesus. Porque tudo que se coloca na mão de Jesus, Ele dá graças e parte. Ele dá graças e parte. Nada fica na mão dele. Cristo não retém nada. Cristo partilha. Cristo distribui. Isso é ser Cristo. Muitas vezes nós achamos que quando as coisas estão ficando ruins, quando há sofrimento na nossa vida, nós queremos ver diabo em tudo. Nós colocamos a culpa no diabo. E muitas vezes o sofrimento vem de Deus. O sofrimento vem de Deus. E atribuímos o sofrimento ao diabo. Mas quando vê uma coisa boa, muitas vezes achamos que vem de Deus, mas está vindo do diabo. Deixa eu explicar isso para vocês melhor. Lembra lá daquela cena do Espírito Santo, Jesus e Satanás? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para sofrer, passar por privações, passar por provações. E quem aparece no deserto para salvar Jesus? Satanás. Achamos que Satanás vai aparecer para atrapalhar a nossa vida. Todo o projeto de Deus na nossa vida, queridos, vai vir e vai encontrar resistência. Todo o projeto de Deus vai bater com resistência dentro de você.
A sua natureza rejeita o projeto de Deus. A nossa natureza rejeita a nossa vocação. Então nós vamos nadar em águas contrárias, nós vamos navegar em ventos contrários, e não é diabo não, somos nós. O anticristo, o espírito do anticristo, ele não está aqui para atrapalhar, ele está aqui para salvar, para te ensinar a safar, a escapar daquilo que Deus tem para a tua vida, que está trazendo sofrimento. Porque Deus disciplina, Deus corrige o filho que é dele. Nós rejeitamos o sofrimento. Nós não queremos sofrer os processos. A nossa vida, a nossa fé é de processos. Construir casa em rocha é processo. Na areia é mais rápido. Na areia está na praia, está perto dos amigos, não tem que abrir mão de nada. Não tem que perder nada. Mas na rocha não. Dá trabalho construir na rocha. Demanda de santidade, demanda de obediência. Então o diabo aparece para Jesus para salvar Jesus no deserto. Por que você está com fome? Use seu poder, resolve esse problema. Olha, se você prestar um culto para mim, eu vou te dar tudo o que você quiser. Quem falou que culto é para beneficiar você, não foi Deus não. Culto não é forma de benefício, não. Quem falou que culto é forma de benefício, de barganhar com Deus, de buscar Deus para ter as coisas, é Satanás, igreja. É o diabo. Quem falou que se você fizer besteira os anjos vão te salvar, é Satanás, não foi Deus, não. E por falta dessa consciência, muitas vezes estamos expulsando o sofrimento que muitas vezes vem de Deus e acolhendo aquilo que vem do diabo como se fosse uma coisa boa. O espírito do anticristo está aqui para salvar. Mas Cristo em nós não é para salvar. Não é para salvar a si mesmo. Não é como Pedro diz, tem compaixão de si mesmo. Não, igreja. O convite de Cristo é morrer. É negar a si mesmo. Em favor do outro. Venha o teu reino. O reino só vem quando eu entendo que a minha vida é uma oferta para o outro. Entrega para Deus. E Ele multiplica. Ele vai te ensinar a partilhar. Aí nós vamos entrar para aquilo que nós já tínhamos entrado há muito tempo, no santíssimo lugar, porque o véu já foi rasgado. Há um novo e vivo caminho para viver uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu tinha mais 1 hora para falar ainda. Nós vamos encerrar. Mas com a consciência de que possamos reconhecer quem somos. Entender a responsabilidade. Que o Evangelho não vai mudar. O Evangelho não é subjetivo. É uma verdade absoluta. O padrão é Cristo. Entendermos que há em nós o querer. Jesus fala que Ele é a videira. Nós somos os ramos. Se permanecerdes em mim, conectado, lâmpada acesa, permanecerdes em mim, dareis fruto. Porque sem mim, vocês só vão fazer 50%. É isso? Porque sem mim, vocês só vão fazer 10%. É isso? Porque sem mim, nada podeis fazer. Jesus nos mostra hoje a nossa insuficiência. Para quebrar o nosso orgulho, a nossa autonomia, para mostrar que não há força em nós mesmos. Que a santidade, assim como a salvação, também é pela graça. Que a mesma graça que salva é a graça que santifica, é a graça que transforma. Entrega para Jesus hoje. Ele só esperou isso.
Que os discípulos entendessem isso. Se você compreendeu isso, só fala com Jesus hoje. Está aqui, Senhor, meus 2 peixinhos, meus 5 pãezinhos. Não é nada. Mas eu sei que nas tuas mãos o Senhor multiplica e até sobra. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Amém, Jesus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Que primeiramente quando clamarmos a Ti, Senhor, possamos clamar por misericórdia. Por nós mesmos. Olha para dentro de mim, Senhor. Que eu não venha me auto-sabotar. Ó Senhor, que eu não venha me enganar. Mas que eu possa estar disposta. Que possamos estar dispostos hoje. Diante da cruz de Cristo. Dispostos a renunciar. Dispostos a sermos quebrantados nas tuas mãos. Quebrados nas tuas mãos, Pai. E começarmos de novo, Senhor. E viver um evangelho verdadeiro, meu Pai. Um evangelho de uma vida que não depende das circunstâncias para ter paz. Que não depende de sermos curados ou prósperos para sermos felizes. Porque a felicidade és Tu, Jesus. Tu és tudo que nós temos. Não há nada que possamos fazer sem Ti. Mas com o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor conhece cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe o vale, o deserto de cada um, Pai. Eu só peço ao Senhor que abra os olhos daqueles que estão com eles fechados. Para que vejam com consciência transformada a buscar do Senhor misericórdia, perdão e graça. Porque é só disso que precisamos, Pai. Quebranta a Tua igreja, Senhor. Quebranta, ó Pai, os nossos corações. Converta os nossos corações, Senhor. Que esta graça maravilhosa que nos salvou venha, Senhor, até o fim, até o dia de Cristo, nos transformar à imagem de Cristo Jesus. E que eu seja Cristo, que sejamos Cristos em nossos contextos de vida para todos que estão em nossa volta. Que eu venha ceder, que venhamos ceder dos nossos direitos, porque nós não temos direito algum. O único direito que eu tenho é o inferno, Senhor. E o Senhor nos livrou dele. Não há direito, Senhor. Não há mérito, não há créditos diante da cruz. Mas pelo sangue de Jesus não há débito também. Somos salvos pela graça. Não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos, não a vivemos mais na carne. Não somos mais escravos do pecado, mas vivemos em Cristo pela fé. Que venhamos tomar posse disso, Senhor. Não do carro, não da casa, não do emprego, não do dinheiro, mas tomar posse daquilo que o Senhor fez por nós na cruz.